Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando o Arquipapo. Eu sou a Renata, estou aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. E hoje nós vamos falar da cidade Sorriso, cidade modelo, cidade ecológica, capital das araucárias, cidade das capivaras. Meu Deus, e de quanta muito coisa. mais. Curitiba. Vamos lá. Feliz enquanto ainda chora por estar tão ao descaso. Então, pra quem não reparou ainda pelo sotaque, quem é novo no Arquipapo, quem tava meio distraído e não percebeu, nós somos de Curitiba. Surpresa. Isso mesmo, é. Apesar de nem todos nós termos nascido em Curitiba, Na verdade, só um de nós nasceu em Curitiba. Você acha que o meu sotaque é mais forte? quem será? E a vontade de contar, né, é muito grande. Parece que sou eu, galera. Isso aqui. Nascido e criado com as capivaras. A gente o Gabriel e eu já moramos aqui há muitos e muitos e muitos anos. E adotar nossa cidade. E a gente acolhe todos que vêm de fora aqui. Isso é mentira. Mentira, é verdade. A gente detesta todo mundo. E o... Da onde vocês são? Só uma curiosidade? Sou de São Paulo. Eu sou de Telêmaco Borba. Capital do quê? Capital do papel. Boa, grande. Curitiba tá na região metropolitana de Telêmaco Borba. Pra quem não sabe, né? Importante essa informação. Um abraço pro pessoal lá. Mas Curitiba é uma cidade famosa por várias coisas. Eu já fiz uma breve introdução dos slogans da cidade. É famosa também pelo frio, Muito frio aqui. pelo céu cinza, Muito cinza. muito cinza, e pela antipatia dos seus habitantes. Muito antipático. Que o pessoal é foda. Não venha querer interagir com a gente. Por isso que Não. você reparou que quem é daqui, que é o Kazu, é mais chato da que a gente que é de fora. É. Na verdade, a gente demorou uns 10 anos pra conseguir ficar amigo do Cazu. Até ele, né, e deixando, né, Curitibano a é muito guarda. fechado, é. Não gosta de fazer amizade. Não. Então, agora, a gente Após pode... 10 anos, né? A gente Após pode 10 dizer anos. que a gente, né, é conhecido. Mas aqui rola sempre, você falou, né, da cidade mais fria, quer dizer, uma cidade fria. Aí diz essas lendas, né? Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Não é né? lenda? É lenda, não, é verdade. É verdade. É verdade, com as médias temperaturas terríveis aqui. É a cidade cinza, realmente, né? O sol aparece muito de vez em quando. Aqui faz menos dias de sol do que em Londres, que é mundialmente conhecida como uma capital nebulosa. Pois é. Só pra você ter uma ideia, nessa primavera, dos 60 dias que tivemos até agora de primavera, 8 fizeram sol. Você vê. Veja só. Inclusive, Não é hoje eu fácil. tô de blusa. Pois é. Aí você espera que as pessoas sejam felizes e simpáticas? Não vai acontecer Não. isso. Mas eu acho bom que a gente tá começando o programa já dando vontade das pessoas conhecerem Curitiba. Né? Isso. É, não venham pra cá. Muito obrigado. Mas Curitiba não é, né, só coisas ruins, não são só coisas ruins e tempos feios e nublados. Pessoas chatas. E pessoas chatas. Curitiba também tem várias coisas legais e hoje a gente vai falar um pouco desse aspecto interessante da cidade, que vale a pena pra você conhecer, né? Vale. Nós vamos esmiuçar, tá certo essa palavra? Tá. Mais Todas ou as menos. curiosidades e todas as coisas que tem de mais legal nessa cidade. Isso, vai durar 10 minutos. Esse vai ser o podcast mais curto do ano. Inclusive, a gente, eu acho assim, só um relato, porque a gente demorou até pra fazer esse programa, né? A gente fez sobre outras cidades e tal. E no fundo, a gente realmente tomou coragem pra falar e expor essa cidade, uma linda, maravilhosa, né? E hoje eu gostaria de pedir a permissão que o sotaque e a gíria sejam totalmente liberados. Tá liberado. Então a gente coíbe outros dias, porque eu não tava sabendo dessa É, informação. não, a gente não- Que eu tava com o sotaque liberado Vamos aqui. voltar aos tempos de piada de prédio, né? Isso, piada de anho, né? Depois a gente faz um vocabulário, a gente passa no final do programa. Tá bom. Mas enfim, Curitiba, então, é a capital do Paraná. Nossa, começamos bem do básico. Vamos lá. Não, mas... né, Brasil. sempre bom dar aquela nivelada. Curitiba é a capital do Paraná. Hoje, Curitiba tem a população de 1.917.185 habitantes. E a região metropolitana... Só que isso só Curitiba, né? A região metropolitana de Curitiba, ela tem cerca de 3,5 milhões de habitantes. A região metropolitana é bem grande, depois a gente pode discutir um pouco sobre essa abrangência da região metropolitana aí, que é uma coisa que dá para discutir de várias capitais do país, mas então cresce bastante a população. Que mais que podemos falar de características de Curitiba? Olha, eu vou trazer um aspecto histórico rapidamente aqui, mas para situar as pessoas, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, O que lá. quer dizer Curitiba? Cu? Cu todo mundo já sabe, né?
Eu só perguntei, cara. Tudo bem, Por isso que a gente não pode ser muito simpático com o pessoal de fora. Até muito peão? Não sei, você que aprendeu isso na escola. Curi é muito e Tibá é pinhão, né? Diziam os grandes índios. Isso não é importante. Mas é o seguinte, porque a gente tá falando pinhão, a pessoa não sabe o que é pinhão. O que é pinhão, Gabriel? É o fruto da araucária. É um fruto aquele negócio? Semente, né? Digita pinhão aí, vocês vão ver. Então, assim, só Curitiba foi fundada, então, em 1693. Tá? Ela vira cidade em 1842. E daí, em 1854, é quando ela passa a ser, efetivamente, a capital do estado do Paraná. Aí eu vou só trazer os dados aqui, porque Curitiba, nesse momento, em 1854, tinha 30 mil habitantes. Então, uma cidadezinha pequena, que estava começando ali. E aí, o que acontece? No período de 1822 a 1920, ou seja, né, em 100 anos ali, acontece o processo migratório aqui para a cidade de Curitiba. Então, vem quase 60 mil pessoas, principalmente imigrantes, né? Os europeus e também, não posso deixar de citar, os japoneses, que dos quais eu me incluo, porque é por isso que eu estou aqui até hoje. Poloneses vieram bastante também, não foi não? Poloneses também. Então, o italiano, alemão, ucraniano, polonês, todo mundo tava lá achando a Europa uma merda, né? Vieram para cá, para o Brasil, nessa terra maravilhosa. E por que teve a migração da Ásia? Porque lá também não tava fácil. Rolou guerra lá também, não sei se você sabe. E aí outra coisa também, porque o Brasil estava incentivando muito a população europeia a vir para cá. Não vou entrar muito em detalhes, mas havia, primeiro, uma tentativa de embranquecer a população brasileira, de trazer mais brancos. E grande parte dessa população também tinha mais tinha um conhecimento de lidar com a terra, de agricultura e tal. Então o Brasil estava nessa tentativa de expandir para o interior com pessoas que tinham já essa experiência com a agricultura. Então grande parte dessas dessas famílias que vieram para cá, daí começaram a receber terras, né, uma casinha, alguma coisa para começar as suas vidas aqui. Mas enfim, o resumo geral é que a cidade começa a crescer e aumentar a população, né? E aí no começo do século XX, e ali, enfim, desenvolvimento até 1940, começa a surgir diversos problemas, né? Principalmente com a parte de saneamento da cidade, né, a parte de água, de esgoto, e também congestionamentos aí, de carroças. Mas enfim, a cidade, que era uma cidade muito pequena, começa a crescer e começa a ter alguns problemas funcionais, né? Certo. E aí então a prefeitura, pensando nessa maneira de como organizar melhor a cidade, em 1943 faz o primeiro plano diretor, digamos, que é o Plano Agache, conhecido como Plano Agache aqui, e que a população já estava em 150 mil pessoas. O Plano Agache, ele leva esse nome porque ele foi encabeçado pelo arquiteto francês, o Alfredo Agache. E ele acabou sendo conhecido pelo planejamento urbano de várias cidades brasileiras. Assim, teve o Rio de Janeiro, teve Recife, teve Porto Alegre e Curitiba. Tudo isso entre as décadas de 40 e 50. Porque essa realidade que o Cazu estava falando do crescimento das cidades era uma realidade que estava ocorrendo em várias cidades brasileiras, né? Não só Curitiba. Rio de Janeiro muito, muito mais intenso até do que Curitiba na época, né? E até o plano diretor do Rio de Janeiro é considerado o primeiro plano diretor do Brasil, né? De 1930. Então, que era a cidade mais importante ali, que estava em capital, crescimento, né? Exatamente. E o Alfred Agache é interessante porque ele é de Paris, né? Ele nasceu em Paris, formou lá na Escola de Belas Artes de Paris. E ele sofre muita influência do plano Haussmann, né? Que foi o plano lá no meio do século XIX, que aconteceu em Paris, que foi o plano que realmente alargou as vias de Paris, né? Essa coisa do embelezamento da cidade, fazendo também galerias de água, de esgoto, né? Então, assim, foi a grande transformação da cidade daquela coisa medieval e pouco saudável, digamos, né? Insalubre, e aí para uma cidade linda, maravilhosa, que temos até hoje. Achei engraçado que o Agache tem um visual bem Corbusier, assim, bem... Óculinhos. Óculinho redondo. Carequinha, ele faz parte dos... Ele não era carequinha. Usava camisa preta? Mas usava gravata borboleta. Então, assim, rapidamente, só pra gente entender o que foi esse plano, que algumas dessas ações desse primeiro plano a gente vê reflexo até hoje, né? E algumas coisas ficaram. Então, assim, os principais conceitos eram os centros funcionais que ele criou. Então, assim, ele estabeleceu que... Modernista ou não, né? Bem pouco modernista, total, né? Então, que cada lugar da cidade deveria ter uma função específica. Então, ele estabeleceu, aqui vai ser o centro cívico, né, o centro administrativo da cidade. Outra vai ter uma área para a universidade, a industrial, outro lugar para recreação, outra áreas militares. Então, assim, bem modernista nessa questão de separação dos usos, né? Então, que cada lugar devia ter a sua função. Outra coisa, ele estabelece o código de obras e o zoneamento. Então, assim, no princípio geral é que o adensamento de pessoas e tal deveria se concentrar principalmente no centro, e conforme
conforme fosse se afastando do centro, ia reduzindo a densidade da cidade, né? Talvez o conceito mais emblemático que ele aplica, que é o conceito do plano de avenidas. Que basicamente é assim, é como se fosse avenidas concêntricas. Então, você tem um núcleo central, em volta desse núcleo, desse centro, você tem avenidas perimetrais, então fazendo círculos e cada um com um diâmetro, digamos. Sendo que a última avenida nessa, ele propõe acho que 4 grandes avenidas perimetrais, e a última dessa é uma grande avenida parque, que estaria fazendo a borda de toda a cidade e interligando as áreas verdes, de parques, de lagos e tal, né? Sabe quando você joga uma pedrinha na água e rolam esses círculos As ondas, concêntricos? Né? Então, se você olhar o desenho do projeto dele, é isso, assim, com avenidas cortando esses círculos, né? Partindo do centro para as áreas radialmente para as áreas periféricas. Ele também faz obras de saneamento, assim, propõe, né, a drenagem de banhados, a canalização de rios, né? Então também faz a questão do abastecimento de água e de esgoto. Então isso são marcas que ficaram até hoje, né? A canalização dos rios, que isso era uma coisa que até se fazia com muita frequência. Então hoje os rios muitos deles estão escondidos. E uma coisa que eu acho interessante também é que ele propõe a questão que a gente chama do plano massa, né? Que isso já aconteceu ali no centro da cidade. Para quem não sabe, é como se fosse uma galeria nas calçadas, né? Então você faz... É como se as calçadas estivessem cobertas, assim, então protegidas das intempéries, né? Então, para proteger de chuva, de vento e tal. Tipo assim, o próprio prédio faz uma proteção para as calçadas. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente vê, assim, até no Rio de Janeiro, por exemplo, tem, acho que na Presidente Vargas, lá na avenida, você tem esses prédios que, né, para a pessoa poder andar, não tomar chuva, para também não pegar um sol excessivo, né? Aqui em Curitiba é bem importante para não tomar chuva, né? Então, exatamente. Isso é uma coisa que depois a gente vai ver até que isso até é uma informação que depois a gente resgata, né? Mas o que acontece é que esse plano, quando ele é feito ali na década de 40 e 50... o Brasil e a cidade não estavam com muitos recursos para fazer essa aplicação. Então, acaba que ele não é aplicado na sua totalidade, né? Então, tem até diversos arquitetos e urbanistas que fazem esse questionamento. Se tivesse sido aplicado e tal, mas realmente naquele momento não havia poder econômico para aplicar todas aquelas ideias, né? Então, esse foi o primeiro plano em Curitiba, né? Foi o primeiro plano urbanístico de Curitiba. Em 1964, ocorreu um concurso público que foi ganho pela empresa Serete Engenharia e o Jorge Wilhelm Arquitetos Associados. O que principalmente acontece com a proposição desse plano foi a mudança desse modelo concêntrico de ocupação do território para o modelo linear de ocupação do território, que ele é muito mais visível até hoje na estrutura de Curitiba. Que é o que vai moldar, né, essa paisagem urbana, né? Que é bem característica de Curitiba, que a gente vai falar na sequência. Também, como o plano do Agache, ele não foi um plano que foi já implementado logo de cara, assim, sabe? Também dessa época, a criação do IPUC. Só para fazer trazer um pouco atrás, eu acho que eu vou fazer um grande parênteses aqui, me desculpem, depois qualquer coisa a gente corta. Mas, vamos lá. É o seguinte, porque na década de 60... Daí, tipo, corta, assim, volta lá. Ignora. Não, mas assim, como o plano do Agache não foi colocado também em prática na sua totalidade, nessas décadas de 60, de 40 até 70, é onde acontece o grande boom da população de Curitiba. Então, são quase, 500 mil de pessoas vindo em 30 anos. Então, assim, a cidade realmente explode, né? E aí, o que acontece? Então, começa a ter muita preocupação daí com o número de pessoas, com carros, daí, com congestionamento, com o centro ficando mais caótico e tal. E daí, em 1964, eles abrem daí esse concurso que a Renata falou, né, para trazer daí o Jorge Wilhelm, daí como arquiteto responsável para fazer um plano preliminar para Curitiba. Mas alguns fatos que eu acho que são interessantes e vão moldar um pouco por que Curitiba também conseguiu botar todas essas ideias e ser uma referência hoje urbana, né? Porque em 1962 assume o prefeito chamado Ivo Arzua. E um fato importante também nesse ano, que ocorre a criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Curitiba, que até então só existia a Faculdade de Engenharia, né? E daí, com a criação dessa faculdade, alguns alunos de engenharia vão fazer a arquitetura, né, para se formarem, digamos, engenheiros arquitetos, e muitos professores vêm de fora, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, para serem professores dessa nova faculdade, né?
E nessa primeira turma já aparece o Jaime Lerner. Então o Jaime Lerner se forma nessa primeira turma, que vai terminar em 65. Mas o que eu acho interessante é assim, que quando a gente estava ali na década de 60, pensando, pô, precisa, né, aumentou o número de carros, aumentou o número de pessoas. Qual que era a ideia básica que surgia? Pô, a gente precisa alargar as vias, né? A gente precisa construir mais avenidas, a gente precisa construir pontes, viadutos. Então essa coisa destruiu o que era antigo, do progresso e tal. E talvez, assim, um dos fatores que eles põem que foi importante foi essa questão dos engenheiros arquitetos da criação da faculdade, de começar a questionar um pouco esse modelo de ocupação da cidade, né? Porque o Jaime até diz assim, porra, a gente estava começando a perder a nossa história e a nossa identidade, né? Nessa ideia de destruir uma cidade e começar a construir coisas novas, né? Então, eles levantam, digamos, para o prefeito da cidade a importância de talvez repensar um modelo de ocupação da cidade, de desenvolvimento da cidade, né? O Jaime Lerner, que se formou em engenharia civil em 1960, ele recebe uma bolsa de estudos para a França, para fazer um estágio no escritório do Georges Candiles, que foi um dos grandes colaboradores do escritório do Le Corbusier, do Alex Jossic e do Chandra Woods. Assim, eu sei que vai ficar um pouco longo, mas é assim, eles faziam parte do Team Tem. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não. O que é o Team Tem? Tá. O Team Tem era um grupo de arquitetos que foi responsável para organizar o 10º, por isso Team Tem, para organizar... Que eram 10 adolescentes. Podia ser. Os teams. Para organizar o 10º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Tá. Que era o CIAN, né? Os famosos CIANs. Sabe o que é o CIANs? Não. Tá, eu sei que a história vai ficar longa, mas é importante. Então, o CIANS era um congresso internacional de arquitetura moderna, ok? Que vinham sendo organizados de tempos em tempos, né? E talvez o mais famoso, que é o CIAN de 1933, que acontece em Atenas, que é onde é feita, elaborada a Carta de Atenas. A Carta de Atenas, que daí sempre foi encabeçada pelo mestre galáctico, o Le Corbusier, que era a grande maneira de como deveriam ser as cidades modernas. Então, assim, as funções deveriam estar separadas entre trabalhar, morar e lazer, né? Então, quais eram as características essenciais para as cidades modernas? E se a gente pega, por exemplo, Brasília, é o grande exemplo dessa Carta de Atenas. Todos esses conceitos modernistas dentro da cidade. Então, amplas avenidas, né? A questão do carro e tal. E se for ver a inauguração de Brasília é 1961. E o plano... aqui de Curitiba, 1964. Então, isso é super interessante trazer, porque são cidades que estão pensando o urbanismo e aí em duas correntes bem diferentes. Só para vocês entenderem assim, então, no final da década de 50, começo da 60, esses conceitos da cidade funcional começam a ser questionados. Então, por que eu trago aqui o Team Tem lá, que foi o último congresso? Eles começam, esse grupo desses novos arquitetos, eles começam a questionar um pouco essa coisa do funcionalismo da cidade, né, que, em certo modo, acabava eliminando as diferenças e particularidades de cada lugar. Então, eles começam a trazer fatores talvez mais humanos, ambientais, que talvez o movimento moderno havia ignorado, né. Eu vi autores urbanistas, né, que dizem assim, que há um rompimento e outros que há apenas uma reinterpretação de conceitos modernos. Mas eu até acho que há um rompimento nessa ideia da cidade moderna, né? Então, por exemplo, essa coisa de entender que a cidade ou o novo urbanismo deveria entender melhor as particularidades de cada lugar, né? Os costumes, os hábitos, valorizar os patrimônios, também valorizar as identidades de cada lugar e melhorar as relações do próprio indivíduo com a infraestrutura urbana, com o transporte coletivo. Então, assim, quando a gente pega a Carta de Atenas, que, em certo modo, procurava eliminar as diferenças das cidades e das pessoas, tipo, né, é assim que tem que ser em todos os lugares do mundo, né? Então, já esse novo modelo de pensar o urbanismo começa a ser mais humano, né? Eles até dizem assim que as diferenças e os conflitos são o que tornam as cidades lugares mais sedutores, né? Essa mistura de funções, de identidades também. Então, a galera, eu acho assim, zoou tanto que esse foi o último Congresso Internacional da Arquitetura Moderna. Tá, mas o Jaime Lerner ele foi para a Europa trabalhar com alguns desses nomes. Isso, esse era o ponto que eu tava querendo Beleza, falar. Vamos voltar um pouquinho. Por que eu dei essa volta toda? Para entender que um cara que era engenheiro arquiteto, né, que foi para lá, teve contato diretamente com os novos pensamentos de vanguarda de urbanismo, que eram os principais questionadores do movimento moderno, de como deveriam ser as cidades. E aí você pega isso que, nesse período, você tem a Jane Jacobs, que lança Morte e Vida das Grandes Cidades em 1961, que é definitivamente o fim das cidades modernas, né, quando ela diz novos conceitos totalmente diferentes do urbanismo, questiona, né, abertamente a questão da Carta de Atenas, e isso que a Renata falou, que em 1956 há o concurso para Brasília.
em que depois ela vai ser construída até 1960. Ou seja, nesse mesmo período, né, o Brasil está olhando para Brasília como uma cidade moderna, baseada na Carta de Atenas, com os conceitos do Brasil do progresso, do avanço e tal. E a vanguarda já está pensando outra coisa, né? Exatamente, o mundo está questionando todos esses conceitos. Então, quando o Jaime Lerner volta, ele ele se forma daí arquiteto aqui, né? Termina a faculdade de arquitetura, mas ele vem muito carregado desse novo pensamento, né? Ele entende que talvez a mistura de usos, de trabalhos, ele possa ser muito mais interessante para a cidade, né? Que talvez o transporte coletivo possa ser mais interessante do que o transporte individual. Então o pedestre tem um outro valor. Então, assim, esse contato com uma corrente muito mais nova é que faz com que e depois ele vai participar efetivamente da criação e da aplicação desses novos planos, né? Foi mal. Respira. Mas assim, o que é interessante é que o Wilhelm, ele participou também do concurso de Brasília, não ganhou, né? Obviamente. E ele já tinha feito um plano diretor para a cidade de Angélica, no Mato Grosso, e daí ganhou esse concurso para fazer o plano diretor aqui de Curitiba. O plano preliminar, talvez, de Curitiba, né? Porque ele só vai se transformar em projeto de lei em 66, na verdade. Então, são 2 anos depois trabalhando, após ele vencer o concurso, são 2 anos trabalhando para formatar o projeto de lei de fato. E é no meio desses 2 anos que nasce o IPUC, né? E no meio desses 2 anos que nasce o IPUC. Então, o que o Cazu falou é que depois, ele citou bastante o Jaime Lerner, que veio integrar essa equipe também de desenvolvimento desse plano do Wilhelm depois. Vários outros arquitetos aqui que são simbólicos para Curitiba também participaram dessa equipe que desenvolveu esse plano, né? O Forte Neto, o Jaime Lerner, o Gandolfi, o Willer, o Bongestabes. Então, são nomes que também participaram, ajudaram a construir esse plano que virou depois a lei do plano diretor em 66. O curioso, assim, é porque o Jorge Wilhelm, né, ele vem aqui, ganha o concurso para fazer o projeto, e ele vai determinando algumas diretrizes gerais. Ele fala até com o prefeito da época, que ele diz o seguinte: olha, seria muito interessante vocês criarem um grupo local de arquitetos, urbanistas, enfim, de profissionais qualificados, para que vocês estejam mais atentos às demandas locais e possam desenvolver melhor e detalhar melhor esse plano de diretor, né? Então ele vem 2 vezes por mês aqui para Curitiba e aí fazia reunião com essa equipe local. Então, assim, ele lança, digamos, as diretrizes gerais, né? E aí deixa essa equipe fazendo esses trabalhos. Aí toda essa equipe que a Renata falou que já participava, né? E o prefeito aqui, para legitimar a criação do plano, ele faz, em 1965, o Seminário Curitiba de Amanhã. Então ele chama diversas entidades importantes na cidade para dar pitaco sobre o novo plano diretor. E aí, após esse seminário, há a criação da APUC, que é a Assessoria de Planejamento e Pesquisa Urbana de Curitiba, que logo em seguida daí vira o IPUC, né? Que é o Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana de Curitiba. Então, que daí passa a ter a responsabilidade de planejar planejar o desenvolvimento da cidade, né? E aí, então, o IPUC termina a versão final em 1966. Aí o que acontece é que tem um período que eles consideram que é o seguinte: de 1966 a 70, eles chamam de geladeira do IPUC. Ou seja, o plano foi terminado em 66, mas até 1970 ele não é efetivamente colocado em prática. Por quê? Há uma divergência entre o IPUC e o Poder Executivo, a Prefeitura, né? Então mudou o prefeito e tal, e aí não há interesse em colocar esse plano em prática. Então há uma briga de como isso vai ser colocado, enfim. E é interessante que o Jaime Lerner vira presidente do IPUC nos anos de 68 e 69. Então, nesse período, eles estão evoluindo e detalhando melhor o plano diretor. Já que ele não está sendo colocado em prática, a gente pode estudar e melhorar, né? Então, e é isso que daí eu acho que é uma parte importante, assim, por quê? Tem uma outra fase que a gente pode chamar que é o período de implementação de todos aqueles ideais do novo plano diretor, que é a partir do IPUC, que é o quê? Em 1971, o Jaime Lerner é nomeado prefeito da cidade de Curitiba. Para fazer o primeiro mandato dele, depois tem mais 2, mas entre 1971 e 75. Lembrando que isso é período militar, né? Depois do golpe e tal. Então, ele numa eleição, então ele é indicado, se eu não me engano, pelo governador a ser o prefeito da cidade. Então, em 1971, com a nomeação dele como prefeito, é que aquelas ideias do novo plano diretor, ele fala, vamos botar tudo que a gente pensa
nessa cidade. Vamos construir aquela cidade que a gente realmente teve vontade de fazer e planejou, né? E nesse sentido, o fato de a gente estar vivendo numa ditadura naquela época facilitou um pouco a execução das ideias, né? Sim. Porque a opinião pública não era levada em consideração como em períodos democráticos, né? Então isso possibilitou, talvez de forma autoritária, a execução de partes desse plano, né? Uma consideração importante porque o que a gente não falou, na verdade, é que a característica principal desse plano é um crescimento em eixo, né? Contrário do crescimento da proposta anterior, que eram concêntricas. Quando você tem um cinturão verde demarcando a cidade, você está limitando o crescimento da cidade, o que não parecia mais fazer sentido depois. Então, quando você faz um crescimento em linha, você fala, vamos continuar crescendo. O que foi feito foi identificar qual que era o eixo que parecia com mais caráter desse crescimento. Então, pesquisas depois disso, tem da Ângela Piloto, eu vi uma outra pesquisa aqui da USP, da Laísa Stroher, que eles vão apontar que foi escolhido esse eixo, mas a Marechal Floriano já era um eixo de adensamento da cidade, só que era uma região mais pobre, né? A população que morava no Boqueirão e no Auer era mais pobre. Então, de certa forma, foi escolhido você dar prioridade sul-norte para uma região mais rica. O que eu acho que é interessante trazer é que essa ideia que a Renata falou de ser uma estrutura linear, né, de elevar esses novos eixos de desenvolvimento, eles perceberam que o centro estava muito congestionado, né? Então eles pensaram, vamos descentralizar, né, e puxar esse centro para novas vias. Então esses eixos estruturais iriam conduzir um novo crescimento para a cidade, né? Então, o que eles consideram que, assim, tanto o Jorge Wilhelm quanto a equipe de planejamento que ficou aqui, que basicamente são o tripé, né, que eles gostam de falar, que é a questão do uso do solo, o transporte coletivo e o sistema viário. Então, quando a gente pensa no sistema viário, que seria assim, esses novos eixos estruturais iam cortar a cidade de leste a oeste, norte a sul, puxando o desenvolvimento da cidade, né? Ao mesmo tempo, o transporte coletivo seria um indutor desse crescimento. Então, que pudesse, algumas vias, né, de uso exclusivo do transporte poderiam conduzir esse desenvolvimento, esse corredor de veículos, né? E também há uma preocupação em preservação com o centro histórico da cidade. Então, esses eixos estruturais, eles não cruzam o centro, né? Eles passam tangenciando, digamos. Então, ou seja, você consegue preservar melhor o centro histórico, e aí na ideia de até priorizar pedestre, calçadão e tal, depois a gente entra nisso, e aí esses eixos concentrando daí uma parte de maiores densidades, né? Então, permitir, digamos, a verticalização desses espaços e nesses corredores você ter tanto áreas de moradia, quanto lazer, quanto de serviços, ou seja, misturando usos nesses centros esticados, digamos, né? Isso na década de 70, tem um arquiteto importante que é o Rafael Dely, que ele é tido como, ele e talvez o Jaime Lerner junto nessa maneira de pensar, que ele desenvolve o chamado sistema trinário da cidade de Curitiba, que é digamos, a grande característica, né? Característica da cidade até hoje. Que vai moldar a paisagem urbana de Curitiba, né? Que nada mais é do que, como você falou, os eixos de crescimento seriam incentivados também pelo transporte público, né? Então, o sistema trinário, na verdade, é uma composição de 3 ruas paralelas, né? Então, na rua central, seria a rua onde a gente teria o transporte público, né? Que é onde Curitiba é bem famosa por exemplo, aqueles ônibus grandões vermelhos, né, que são os biarticulados, e as estações tubo, né? Então elas ficam hoje em dia todas ali nessa avenida central. E nessa mesma estrutural, a gente tem um tráfego de veículos mais lento, só para as pessoas acessarem os terrenos que dão frente para essa rua central. E aí, nas ruas paralelas a essa, a gente tem as vias rápidas. Que são em outras quadras, né? Numa quadra paralela, né? Central ali, aquela primeira rua onde é transporte coletivo. Uma quadra pro lado, uma via rápida indo para um sentido. Uma quadra pro outro lado, a via rápida indo para o outro sentido. E daí a gente também tem
a ocupação do solo baseado nesse sistema trinário, nesse eixo de crescimento da cidade. Então, os lotes mais próximos à Avenida Central, a avenida onde passa o transporte coletivo, neles é permitido a gente construir edifícios mais altos, porque a ideia é justamente que no lugar mais adensado a gente tenha mais oportunidade, mais facilidade de acessar o transporte coletivo. E à medida em que os terrenos vão se afastando desse eixo de crescimento, o gabarito dos prédios vai diminuindo em altura. Então a gente tem menos adensamento, vai formando uma pirâmide, assim, né? E vai diminuindo em adensamento à medida que a cidade vai se afastando desses eixos de crescimento. Evidente que depois a gente tem várias críticas a respeito disso. No fim das contas, a cidade acaba criando o que a gente chama de canyons urbanos, né? Ou seja, próximo desses eixos de crescimento, a gente tem prédios relativamente altos, pouco afastados entre si, o que gera canalização dos ventos, gera muita sombra para as pessoas que vivem ali, e tem até estudos que dizem que a poluição gerada pelos ônibus, pelo transporte coletivo, ela tem dificuldade em se dispersar dentro desses cânions urbanos. Eu morei em um deles, né? Pode passar o seu relato, né? Posso passar esse relato. E, quer dizer, uma outra crítica, barulheira, que fica lá dentro, assim, né? Tipo, o ônibus é um troço que faz barulho. Faz barulho, tipo, até de noite, assim, sabe? Uma outra questão que é uma questão social desse problema desse projeto é que, assim, quem mora ali na frente do sistema de transporte coletivo não é quem usa o transporte coletivo. São terrenos valorizados, são imóveis valorizados, e a população que acessa o transporte coletivo acaba morando cada vez mais longe, né? Porque você vai valorizando aquelas áreas e a população vai sendo expulsa para áreas mais distantes do transporte coletivo. Ou que tenha que fazer muitas conexões de transporte coletivo. Então, a ideia é muito bonita, mas a concretização tem seus questionamentos, né? Questionável. Ela funciona em partes também. Funciona em partes. E realmente, esse eixo de adensamento, se você faz o passeio, pega o berticulado lá no comecinho, vai até o final, ele não tá todo adensado. Ele é adensado onde tá cruzando com as áreas mais valorizadas da cidade. Então, nas áreas mais distantes do centro, não se observa esse adensamento proposto. Exato. E é isso que você falou, né? Então, nessas áreas mais valorizadas, todo mundo tem carro. Então, não existe a necessidade do morador pegar o ônibus muitas vezes, né? Só para não esquecer, até nos eixos estruturais, uma coisa que daí foi resgatada até do plano Agache, que é a questão do plano massa. Então, nas estruturais, todos os edifícios ali, eles têm que criar essa galeria de proteção para o pedestre, né? Ou seja, uma ampliação da calçada, e daí nessas estruturais vão ter lojas, vão ter comércio e tal, que vão trazer vida, né? Então essa era uma das grandes sugestões ali, para você misturar tanto comércio quanto habitações e tal. E daí a questão do transporte coletivo sempre foi desde então, foi primordial para o desenvolvimento da cidade. É legal falar da ideia do ônibus biarticulado, que é o que passa nesses eixos de crescimento, né? Nas estruturais. Curitiba sempre... Toda eleição para prefeito em Curitiba tem um tema que é sempre relatado, que é a execução de um metrô em Curitiba. Curitiba sempre quis ter um metrô. Agora, metrô não é para qualquer cidade. Metrô é um instrumento caro e que acaba endividando a cidade por décadas, às vezes, né? E até quando eles estavam cogitando e fazendo o sistema de qual seria o sistema, né? Pode ser que o metrô talvez seja a grande solução, mas é muito caro, né? E quanto tempo demora para construir uma linha, né? Exatamente. A gente vê isso acontecendo em diversas cidades do país. Pô, quanto tempo levou para inaugurar certas linhas, as estações e tal? E a que custo, né? Porque é um sistema que precisa ser subsidiado de uma maneira muito ostensiva pelo Estado, né? E uma linha não resolve nada, né? Não resolve nada. Tá aí o Rio de Janeiro, né? Então, e poucas cidades no Brasil têm um sistema de metrô que funciona, talvez só uma. Né? E mesmo assim eu sei que ela não atende nem de perto, não supre nem de perto a cidade inteira, né? Então a solução para Curitiba foi um metrô tupiniquim. Né? Um metrô barato. Então a prefeitura da cidade, sob a gestão Lerner, começou a ver como que a gente poderia viabilizar um sistema de transporte que fosse mais ágil do que o ônibus e e tivesse algumas características aí do metrô, né? Então, os técnicos começaram a ver, né? Quais são as vantagens de você ter o metrô? Além da velocidade média
no metrô que é mais rápido do que o ônibus, tem alguns outros facilitantes, né? Que é o pagamento antecipado da passagem e o acesso em nível, né? E o pessoal acabou criando essa solução que hoje é o cartão postal da cidade, né? Aqui em Curitiba é icônico a estação Tubo. É interessante, assim, que no começo, quando foram criadas as estruturais, eles fazem só a ideia de ter a via exclusiva, né? E o sistema, realmente, ele vai sendo detalhado e melhorando ao longo do tempo. Então, por exemplo, na década de 80, ao início da operação dos ônibus articulados. Então, eles começam a circular nessas vias exclusivas, mas com pontos tradicionais, né? Não é com a estação Tubo ainda. Aí também começa a promover a integração do sistema, então você pode pagar uma passagem e parar no terminal e pegar outros. E aí, em 91, é que surge a criação dos tubos. O que aconteceu? O Jaime Lerner, né, nessa ideia que o Gabriel falou de como a gente pode melhorar o sistema, ele convida daí o arquiteto Abraão Assad e o Carlos Eduardo Seniva, que eles, cara, a gente precisa detalhar um mobiliário urbano que vá atender de uma melhor maneira e dar uma eficiência ao ônibus tão quanto próxima do metrô. E daí isso que o Gabriel falou, da pagar antecipada, né, a plataforma no mesmo nível. Aí eles começam o ônibus, ou ele pode ser um ônibus convencional, depois ele pode ser um ônibus articulado, depois ele pode ser um ônibus biarticulado, né, que daí vai surgir isso também na década de 90. E outra coisa, eles veem que o passageiro pode ficar protegido, né, da chuva, enfim, do frio não, porque venta, é frio, né? E também não do calor. E do calor também não, mas da chuva, né? Da chuva, que é a grande questão. E também o acesso para portadores de necessidades especiais. Não criam elevadores e tal para chegar nas plataformas. Aí nessas canaletas, eles falam, vamos fazer o seguinte, vamos criar essas estações a cada 500 metros, então para que tenha uma eficiência na distribuição que o ônibus rode mais para distribuir e abranger mais o número de pessoas. E também havia uma tentativa de você priorizar os semáforos ou sinaleiros ou sinais para os ônibus. Então... Quantos sinônimos? Não sei como você fala, farol também, né? Imagine que conforme esse ônibus fosse se aproximando do semáforo, abriria para o ônibus e daí fecharia para os carros, né? Realmente nessa ideia de priorizar. Hoje não acontece muito, enfim, por pressões de todos os lados, né? Mas... até uma curiosidade, que assim, quando eles estavam desenvolvendo o tubo, né, há um primeiro relato aqui, que até dizia nos jornais, assim, que a inauguração da primeira estação tubo causou um tumulto frente à prefeitura da cidade, né? A estrutura estava coberta e ninguém sabia ao certo como funcionaria. Muita gente aguardava pelo primeiro teste da parada dos modernos ligeirinhos. Então, assim, ela foi primeiro nos ligeirinhos, né, que são uns outros ônibus, não são na canaleta do expresso, mas a plataforma do veículo deveria se encaixar perfeitamente na estrutura do ponto do ônibus, né, e nem todos sabiam disso. Então, houve até quem imaginasse que o tubo é que sairia andando. Porra! Né? Então, o pessoal tava com uma ideia do futurismo ali. Mas, uma coisa que até o Jaime Lerner conta é, assim, quando eles estavam desenvolvendo o projeto do tubo, eles falaram, o tubo vai encostar, né, o tubo vai estar parado, o ônibus vai chegar, vai encostar nesse tubo, vai descer uma plataforma, uma rampazinha e vai abrir as portas do ônibus e se conectar com as portas do tubo, né? Aí eles falam assim, cara, isso tem que ser um sistema de altíssima precisão. Como é que a gente vai fazer um tubo que se encaixe perfeitamente nisso? E daí eles chamaram engenheiros, arquitetos, cientistas. Nossa. Como é que a gente vai fazer? Pô, tem que ter um sensor, né? Um laser, alguma coisa que alinhe para não dar acidente e tal. Não sei. Cara, e todas as soluções que eles pensavam eram muito caras ou tinham uma limitação técnica, né? E daí eles tiveram a brilhante ideia e falaram assim, cara, vamos convidar um motorista Pra fazer parte aqui? Dessa comissão aqui. Aí chamaram o motorista e falaram, explicaram Seu Zé, pra ele. Seu Zé, como é que você faz pra estacionar aqui? Temos que alinhar a estação tubo, que não sei o que, tá muito difícil. Ele falou, olha, desculpa, né, me intrometer, mas o que vocês poderiam fazer, vocês fazem uma marcação no meu vidro e uma outra marcação no chão ali, e aí a hora que alinhar o meu vidro com o chão, eu paro a estação. Seu Zé, você é um gênio, né? E aí eles falaram para um sistema super simples, né? E aí, com a prática do seu Zé, o grande motorista, que daí foi efetivada esse sistema de encaixe entre as duas. Funciona, que é uma beleza. E como é que é o biarticulado, então? Bom, o biarticulado é um ônibus que foi feito pela primeira vez no mundo aqui em Curitiba. Inclusive, Curitiba tem uma fábrica da Volvo aqui, Volvo Caminhões e ônibus, provavelmente, eles fazem lá. E esse biarticulado, ele foi produzido inicialmente em especial aqui para cumprir as demandas da cidade. BRT,
é o nome disso. BRT. Então aqui foi o primeiro BRT do mundo. do mundo. Do planeta Terra, quem sabe do universo. Quem sabe, né? Posso, né? E o que significa BRT? O que significa BRT? É Bus Rapid. Transit. Olha lá, hein? O que é o quê? Trânsito de ônibus rápido. Agora, eu acho engraçado porque a gente nunca usou esse termo aqui em Curitiba, Não, né? não. Na verdade, a gente começou a ouvir nos últimos anos só esse negócio de BRT, né? É. Aham. Porque Sempre- durante a nossa vida inteira... Sempre era andei de o biarticulado. Era um busão que corria rápido, né? Corria rápido. Olha lá o ônibus que corre rápido. Ele nem é tão rápido. Não, na verdade, então, a velocidade média dele é bem maior do que a dos ônibus que transitam nas vias normais. Mas, na verdade, essa é sempre uma luta da prefeitura, na qual é a velocidade média do biarticulado, né? Porque ela caiu durante os anos, né? Então, daí eles começaram a criar esses sistemas de integrar com semáforo. Agora, eles intercalaram nos sistemas alguns ônibus, alguns biarticulados que eles não param em todas as estações. Eles vão de terminal a terminal. Boa. Esse ônibus, ele é o maior ônibus do mundo. Caralho, é ele mesmo? ele é puta, gigantesco. Culpa 2 faixas. É gigante. Ele é maior do que os biarticulados comuns, ele é pra ser um super expressão, assim. E quantas pessoas cabem nesse grandão, Então hein? parece que vai 250 pessoas. Sentadas ou entulhadas? Porque entulhado vai mais. Vai, deve mais, né? Às 6 da tarde, eu tenho Às certeza 6 que vai. da vai. tarde chega a 1000, cara. É, Aquele negócio lá é pior que o presídio. Tem uma coisa muito curitibana que eu queria falar do biarticulado. Na maioria das estações tubo, você faz o desembarque pelas portas. O biarticulado ele tem 5 portas, né? Você entra pela porta 3, que é a porta que bate dentro do tubo, e você sai pelas portas 2 e 4, Uhum. que dão nas cataracas de saída do tubo. E uma coisa muito curitibana é acumular nas portas de saída. Assim, você entra no biarticulado, você vai direto pra porta de saída. Então o ônibus tá inteiro vazio, mas perto das portas 2 e 4, tá entulhado de gente. Pinhado. Então ninguém chega lá perto do motorista, nem lá no fundão do ônibus. É. Isso é a É regra. porque só em alguns tubos, que daí são os tubos maiores e tal, Os que daí terminais. vão... E nos tubos também tem os e tem tubos alguns grandes. tubos maiores também, né? Que daí desce na porta 1 e 5, né? Mas sabe que para eles poderem intercalar esse ônibus junto, eles tiveram que descasar as estações tubos. Porque quem já veio para Curitiba, os tubos antigamente eles costumavam ficar o do sentido e o do outro sentido, um na frente do outro. E agora, para poder ter esse ônibus que vai de terminal em terminal, eles tiveram que descasá-los para poder ter espaço de ultrapassagem. Mas pense assim, a faixa onde os biarticulados eles passam tem 2 faixas, uma que vai e outra que vem, né? Isso. E sempre que tem a estação tubo, ela fica uma de um lado da rua, outro do outro da rua, ou seja, uma pra ir, outra pra voltar. Ok. E daí o que acontece? Quando o ônibus tá parado de um lado e o outro ônibus tá parado do outro lado, Travou a via. travou a via. Então eles colocaram uma um pouquinho adiante da outra, Desalinharam. desalinharam, né? Pra que Às vezes faz falta uma palavra, né? super expressão ele possa... Nossa, como, Gabriel? Vai assim, ó. Costura, ele poda Ele o ônibus que faz tá uma parado. podagem. Faz uma podagem. Não, uma ultrapassagem, então. Podagem é mais regional. É mais regional, Não sei é se o pessoal verdade. usa. E aí permite que daí essa ultrapassagem permita que esse ônibus pare, digamos, a cada 5 estações ou Isso. só até na próxima terminal, Terminal, né? Que é muito mais rápido daí, né? Agora, engraçado como uma ideia que foi permeada por tantas soluções inteligentes, né? Não tomou inicialmente essa medida, né? De desalinhar as... Eu acho que porque isso que é interessante, porque o sistema a gente tá sempre evoluindo, né? Então, transformou em canaletas exclusivas. Isso. Depois a gente faz em vez de ter um ônibus normal, convencional, faz um ônibus articulado, depois um biarticulado, né? E criando as estações tubo. Daí agora a gente precisa desalinhar essas estações tubo. Quer dizer, as demandas vão surgindo, mas o importante é que o sistema vai se permitindo se renovar também, né? Sim. Porque como a ideia inicial era ter a grande eficiência muito próxima do metrô, eu acho que essa que é sempre a busca também hoje do ônibus, né? Porque daí você pode diversificar o tipo de ônibus, pode aumentar a frequência deles, né? Criar novos caminhos, então é bem interessante isso. Provavelmente o que a gente vai caminhar é pra bilhetagem só digital, né? Só automática, sem o cobrador. Sem o O cobrador. cobrador vai ter que procurar E, outro aliás, emprego. essa é uma das coisas que eu acho que é a maior falha, digamos, do sistema, é porque hoje é legal que você pode ir até os terminais de ônibus e trocar de ônibus sem precisar pagar uma outra passagem, né? Sim. Só que acho que seria muito mais eficiente se você tivesse um bilhete por tempo
como acontece em grandes cidades do mundo, né? É verdade. Então você compra ali por 1 hora e você pode entrar e sair de qualquer ônibus, né? Ou compra por mês. Não, Por porque- mês, às vezes você tem que ir até um terminal que é longe, se você pudesse, tipo, descer do ônibus, andar uma quadra e pegar o outro que você precisa, já resolvia melhor sua vida, né? Exato, porra, ganharia, né, um tempo e não sobrecarregaria o sistema lá no terminal que fica entupido de gente. Entupido, né, gente? Dá pra ser mais curitibano que isso. Agora, o biarticulado aqui, ele é vermelho, né? Aqui em Curitiba a gente tem vários tipos de ônibus, né? Então tem o BRT, tem o outro ônibus que circula o centro, Que é o ligeirinho, tem, Inter 2, o Falcão prateado. falcão prateado. tem os interbairros, né? Vários tipos de ônibus. E cada um deles tem uma cor diferente. É verdade. O que é bem legal, assim, porque fica super legível pra qualquer um qual que é a ideia daquele ônibus, né? Se é, tipo, parar em todos os bairros, se é andar pela canaleta, né? Fica bem... É, que as pessoas bem conseguem legível. decifrar qual que é mais ou menos o caminho que ele vai traçar, fazer, né? é. E o BRT, o biarticulado, ele é vermelho. Bem vermelho. Bem vermelho. Vermelho... Che Cheguei. Guevara, assim. Mas e por que ele é vermelho, Gabriel? Então, pra chamar atenção mesmo. Pra quê? Não morrer atropelado? Tipo, o vermelho é a cor do atenção, não é? Do atenção, Do perigo, por exemplo. Isso. Pare. Porque não sei, acho que pensaram que ele não é grande o suficiente, vamos pintar de vermelho pra chamar mais atenção, né? Mas é porque, realmente, pode ser um pouco inseguro a passagem do biarticulado em alta velocidade ali na canaleta, sabe? Pode ser. Pode Você ser. tá sendo generoso, né, cara? Porra. Perigoso pra caralho. Né, já aconteceu comigo, assim, situações de quase morte, né? É mesmo? Se ele não fosse vermelho, de repente, eu já não tava aqui gravando. Olha aí. Quer contar pra gente essa experiência ou não? Não. Então tá bom. Não, mas é altamente perigoso. Eu né? era apenas uma criança distraída tentando comprar um pão na padaria. E eu não via aquela... É que você morava na linha do Expresso, né? Eu morava lá na via do BRT, olha só. Meu Deus, aquele domingo de manhã, indo comprar um pão e... Vovó De mandou pijama eu lá, ainda. então sim, meio dormindo. Quando foi que eu vi aquele monstro vermelho Aquela chegando... lambida do retrovisor na tua cara. Mas uma coisa que acontece muito é o pessoal anda de bike, né? Por falta de ciclofaixa, né? Que a gente realmente não tem. O pessoal anda de bike muito na linha do biarticulado, né? É verdade. Que é um puta perigo É também. proibido, Nossa. evidente, porque é bem perigoso, né? Inclusive... Vai andar onde, né? Com a Não, bicicleta? sim, não tem outro lugar. Tanto que agora eles estão fazendo nas vias locais ali, né, perto da canaleta exclusiva, daí as ciclovias, né, ciclofaixas. Lá na Isso. Marechal Floriano eles fizeram as ciclofaixas do lado da linha do Expresso, né? É. Padre Anchieta também. Porque pra tirar os ciclistas ali da canaleta exclusiva, que é um perigo. Ainda mais agora que eles fazem essas ultrapassagens. É. Nossa, é muito preocupante, assim, porque... E às vezes vem ambulância, vem um carro da polícia civil. Todo mundo que quer cortar um trânsito ali, às vezes... Não, mas... cara, assim, carros... Você já entrou na canaleta, dirigindo na canaleta, assim, por Não. engano? Não, eu também não. Não Eu façam isso, gente. Pelo Eu amor de andei Deus. uma vez só. Você entrou? Entrei. Tem um trechinho ali que é meio confuso ali, tipo, não é É. tão demarcada ali onde é a canaleta. E você faz a conversão à direita e primeiro é o do ônibus, a pista do carro é lá, e se você quer virar à direita de novo, você tem que cruzar. E dá medo, né? Quando você, tipo, Não, meu Deus, o óleo pariu, vermelhão chega. Não, e o cara do ônibus, ele vem buzinando assim. É isso que eu ia falar. Eu tenho a impressão de que a buzina do biarticulado também é mais poderosa. Ela é super alta. É super alta Tem que mesmo. ser, né? Tem que ser. O que é bom porque avisa, né? Eu já presenciei acidente. Sério? Não vou entrar em detalhes aqui, mas Sério? é uma situação bem complicada. E até eu fui conversar até com o motorista, né? Daí eles falaram assim, cara, como é um biarticulado e por mais, como são duas sanfonas, né, que conectam os ônibus, por mais que você esteja a 40 por hora, que em teoria é uma velocidade baixa, mas o A ônibus massa, é né? muito grande, a massa do ônibus é muito grande. Se ele pisar no freio com força, toda aquela sanfona vira Puta. e aí pode fazer um estrago muito maior na cidade, entendeu? Então, muitas vezes, ele tem que andar naquela velocidade e, assim, não pode ter ninguém atrapalhando porque não tem como fazer manobras bruscas, né? Mas enfim, é fantástico, tirando o perigo mortal e, né, o fato dele poder causar acidentes terríveis na cidade. Você sobreviver é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, tem uma coisa que, quando eles estavam pensando no sistema, que o Jaime comenta bastante isso, que é, diferente do metrô, o ônibus, você tem as pessoas participando da cidade o tempo inteiro.
quando o ônibus está na superfície. Então você está vendo a transformação das cidades, um comércio que abriu, um que fechou, uma reforma que está acontecendo. Então há uma participação das pessoas dentro da cidade em que elas estão vendo, estão sendo vistas, né? Que é uma relação interessante, assim. Diferente do metrô, quando as pessoas mergulham, né, entre aspas, assim, mas dentro, no subsolo, numa estação, e elas vão sair, tipo, 4, 5 quilômetros lá pra frente. Quer dizer, todo esse percurso, esse trajeto, a pessoa não participou da cidade e não viu o que tá acontecendo. De repente, ela sai num lugar completamente diferente, né? Então, tem esse efeito psicológico dentro dos sistemas de BRTs, né, que estão instalados no mundo, que é muito positivo, eu acho, assim, na participação da pessoa dentro da própria cidade, né? Eu acho que, além do transporte em massa e a cobrança fora do próprio sistema, o fato da canaleta exclusiva é que ganha velocidade, de fato, né? Ah, sim, ele não participa do trânsito mesmo da cidade. Não participa do trânsito. Agora, tem um detalhezinho aqui que eu fui pesquisar sobre o biarticulado, e eles têm gente que tá vendendo o biarticulado, Gabriel. Dá pra comprar um biarticulado? Dá pra comprar mas e aí? É caro? Como é que é? Vou trazer a notícia aqui pra você. É o seguinte: quanto que tá valendo um biarticulado hoje pela tabela FIP, Gabriel? Sei lá, uns 200 pau. Ela vive. Modelo, biarticulado. Marca, Volkswagen. Volvo, amor. Volvo. Volkswagen. É verdade. Marca, Volvo. Ar-condicionado? Não. Quantidade de portas? 5. Então, mas hoje em dia, pela bagatela de apenas 30 mil reais... 30 mil reais? Cara, uma pichincha. Cara, é mais barato do que muito carro por aí. Dando de graça um biarticulado. Mas usado. Usado, mas seminovo, Gabriel. Seminovo. Qual que é o ano? Acho que é 92, mas de qualidade. Não. Oportunidade. Tudo automatizado, é um sistema, um carro de extrema tecnologia. Dá pra levar a família inteira? Dá pra... Agora, se eu comprar um biarticulado, eu posso andar na canaleta? Boa pergunta, Gabriel. Posso, né? Pode? O problema é tirar ele da canaleta, né? Não, você não tira. Cara, ele tá custando 29.990 só esse final de semana. Black Friday. Black Friday. Toda a ideia do plano diretor é muito legal, toda a ideia do novo sistema urbano, que tivesse mais de acordo com os novos pensamentos urbanísticos, foi muito possível porque o Jaime Lerner foi o prefeito, né? E aí ele tem o primeiro mandato de 71 a 75, tem um segundo mandato de 79 a 83 e tem um terceiro mandato de 89 a 92. Então, assim, essa participação política e aplicação prática do desenvolvimento da cidade é super importante. Além disso, depois que ele termina os mandatos dele como prefeito, ele vira governador e tal, e é a mesma equipe dele, né, que são os discípulos daí, os outros prefeitos acabam também. Fazendo parte da gestão municipal. Então, legal porque ele foi um cara que teve grandes ideias e melhorou a cidade, mas isso muitas vezes não acontece, né? Que você falou da ditadura e tal, né? Assim, tem muitos caras que têm péssimas ideias e ficam no poder e se prolongando por anos, né? Sim. Então... Mas enfim, feito isso, eu acho legal só trazer algumas intervenções importantes de todo esse panorama, de todo esse grupo, né? Em 1972, há a criação do primeiro calçadão exclusivo para pedestres do Brasil. Aonde que é? Em Curitiba, que é o famoso calçadão da Rua 15. O Jaime Lerner fala, a gente vai criar uma... Calçadão de pedestres. Vai fechar a rua aqui, uma das ruas mais principais do comércio. Mais principais. E vai ter só... Não vai passar carro mais. Não vai mais passar. Aí... O que acontece? O que o comerciante pensou, Gabriel? Você tá louco? Impeachment. O Jaime falou o seguinte, olha, pra gente conseguir concretizar essa obra, a gente vai ter que agir de uma maneira muito rápida. Assim, quando que foi isso? 72. Então, 72. Cara, 72, o carro era uma maravilha, né? Então, o que o comerciante pensava, não vai mais passar carro aqui? Quem que vai andar nessa merda desse calçadão? Vai matar meu comércio. Vai matar meu comércio. Eu quero carro passando e vendo meus letreiros aqui. Justamente. Então os comerciantes foram contra. Ficaram contra. Aí o Jaime teve a brilhante ideia. Ele falou o seguinte, os comerciantes falaram que eles iam entrar com uma ação judicial pra embargar essa obra, porque era um absurdo. Aí o Jaime Lerner falou assim, o seguinte, conversou com a galera dele e falou, vamos fazer essa obra no final de semana. Por quê? A partir das 18 horas de sexta-feira, o Poder Judiciário fecha. Não é possível entrar com uma ação. Só vai reabrir na segunda-feira de manhã. Então, a partir das 6 horas da tarde de sexta-feira, a gente fecha aquela porra, destrói a calçada, destrói a rua e enche aquilo de calçada e fecha aquela porra toda. E daí foi isso que eles fizeram. Então começaram daí uma ação manhã, tarde e noite, aquilo ali. E os comerciantes?
comerciantes estavam completamente indignados. Completamente Eles não indignados. foram fazer passeata lá? Não, mas eles falaram o seguinte, eles falaram que eles iam passar com o carro em cima daquilo, porque era um absurdo. Não tem problema, você pode fechar a calçada, depois a gente passa com o carro em cima. Aí ele teve a brilhante ideia de, quando tava ficando pronto, ele chamou as crianças da cidade de Curitiba, botou papel, tinta, caneta, canetinha, lápis de cor, para as crianças pintarem e brincarem no calçadão da Rua 15. Como quem diz, passa agora, filha da Filha puta. da puta. E essa ação, ela acabou que, tipo, a cidade adorou, no fim das contas, essa ação das criancinhas pintando. E eu acho que deve ter até hoje esse negócio aí. Provavelmente, mas durou Você anos. já foi lá pintar? Sim. Sim, todo mundo foi lá pintar um calçadão da 15. É. E na época eles fecharam, acho que 6 quadras nesse começo, e daí hoje, que até foi concluído em 76, são 15 quadras de calçadão, né? E nesse centro ele também começa a preservar, começa a criar unidade de interesse de preservação, então edifícios históricos e tal para serem preservados, né? Daí outras coisas que marcaram todas essas gestões que também caracterizam a cidade, né? A Curitiba, a cidade ecológica, os parques, às vezes. Então, o grande motivo inicial para fazer os parques era o controle de drenagem das águas, para evitar enchentes. Então, alguns parques da cidade de Curitiba, eles até, quando chove demais, acontece uma enchente dentro do parque, mas ela não se espalha para a cidade, né? É uma grande bacia de contenção, na verdade, o parque. E quando chove bastante, aqui o que mais tem no Facebook é o pessoal indignado, né? Porra, alagou o parque! Que absurdo! Faz parte, galera. É assim mesmo. É assim mesmo. É pra acontecer isso. Então, primeiro, tem essa questão de controle das enchentes. Segundo, muitas áreas de Curitiba, e daí eu acho que o maior exemplo são as pedreiras que estavam desativadas. Hoje a gente tem lá a pedreira Paulo Leminski, né, no Parque Tanguá, na Universidade Livre do Meio Ambiente. Elas estavam largadas, essas pedreiras, e eram cicatrizes enormes para as cidades. Ou seja, estavam virando depósitos de lixo. Então eles falam, cara, a gente precisa resgatar isso e transformar num espaço bacana. E daí ele começa a criar parques, né? Outra coisa, Curitiba nunca teve grandes atrações naturais, então vamos criar parques, bosques e tal para as pessoas aumentar a qualidade de vida, né? Outra coisa, promoção da identidade cultural. Que Curitiba, por ter toda essa questão da imigração e vários povos vindo aqui, ele começou a fazer parques e bosques temáticos, né? O Bosque Alemão, o Praça do Japão. Praça do Japão. Então, cada uma foi ganhando o seu espaçozinho nessa questão de valorizar, né? Então, para resumir, apesar de Curitiba já ter... Agora a gente já teve outros planos diretores, recentemente a gente está passando por uma nova implementação de plano diretor. A característica do plano de 64, ela é visível na malha urbana até hoje, que é essa questão realmente do adensamento em corte, né, que você vai vendo a zona mais adensada, e na sequência a zona menos adensada, e assim sucessivamente. Esse desenvolvimento linear, antes era o primeiro eixo foi o eixo sul-norte, hoje a gente tem outros eixos de desenvolvimento urbano aqui também na cidade, que também são em eixo, ligados ao transporte coletivo. Então, características realmente de comércio nessa parte térrea da cidade. Então, isso ainda são características visíveis. Outra coisa que é importante mencionar, que entre 60 e 70 também foi criado o IPUC e também foi criada a Comec, que é o órgão de gestão da região metropolitana de Curitiba. Então, Curitiba, como outras cidades do Brasil, com esse boom populacional, que também teve muito a ver com o city marketing criado na cidade, porque toda isso que o Kazu falou, do adensamento, da criação de parques, de como Curitiba estava ficando bacana, não foi pouco alardeada. Foi uma imagem que foi tomada pela cidade, que foi construída para isso e foi muito difundida pelo Brasil, né? Como Curitiba estava fazendo isso. Então, tem questões de city marketing que são bastante discutíveis também, né? Então, olha como aqui é fantástico. Então, Curitiba vivenciou um crescimento populacional também após essa época muito grande de pessoas vindo de todas as partes do país para morar em Curitiba. Você chega aqui, consegue comprar teu terreno ali na estrutural? Não. Vamos pro lado de lá. Próximo consegue? Não. Próximo consegue? Não. Então, você vai para as zonas mais distantes e começam a adensar a região metropolitana em si, que as cidades ao redor de Curitiba, a grande maioria delas, não todas, elas vão ter adensamentos populacionais mais próximos da divisa com Curitiba. Né?
Então, a Comec, ela surge para organizar essa relação metropolitana que começa a se existir. Como que o município polo e os municípios vizinhos se relacionam, sendo que essa dinâmica é super complexa, né? De onde mora, onde vive, onde trabalha, onde paga seu imposto. E a rede de transporte coletivo, ela passa a ter essa integração também com os municípios vizinhos. E é legal você levantar isso, porque há uma grande crítica no sentido de que Curitiba, de certo modo, foi uma segregação, né? Ou gentrificou, digamos, seus centros, assim, porque até isso, assim, como qualquer cidade no país, tem as suas diferenças e desigualdades sociais, mas elas estão muito alocadas na região metropolitana, né? Quer dizer, favelas, essa coisa do contato com, né, diferenças sociais e tal. Curitiba, no fundo, não tem tanta coisa, não é uma coisa gritante, assim, né? Elas estão bem escondidas, na verdade. Estão bem escondidas, assim. Essa talvez seja uma das maiores críticas ao planejamento urbano de Curitiba e região, é que, assim, realmente existe uma tendência desde desse primeiro projeto que a gente está falando do Wilhelm, de optar-se por valorizar o que já é valorizado, né? Até é uma discussão completamente à parte. Até hoje você observa, não só em Curitiba, mas em várias cidades, o privilégio de infraestrutura urbana em áreas que já têm infraestrutura urbana, né? Seja calçamento de melhor qualidade, obras de drenagem. Então você vê muito em regiões mais valorizadas da cidade e muito pouco em regiões menos valorizadas. Então, eu acho que isso também é uma marca que vem do Wilhelm e continua até hoje, que é a melhoria do que já é bom. Que é bom, De certa forma, sim. Claro que hoje, assim, os parques, por muito tempo também, essa questão dos parques de Curitiba, da valorização das áreas verdes, claro que é importante para a biodiversidade, questão do meio ambiente, mas por muito tempo ela estava concentrada só na região norte da cidade, que já era uma região mais valorizada também. Então, e até áreas que foram criadas... É questionável a sua escolha também por valorização do entorno, né? Então, enfim, ficam só os senães. Vocês pensem aí por conta. De toda essa beleza, ela também tem seus problemas, né? Mas eu acho que até uma coisa que a gente às vezes acaba ouvindo assim, que Curitiba é uma cidade planejada, né? E é engraçado porque, no fundo, não é que ela foi planejada do zero, né? Como se fosse, ou como Brasília, né? Que tem uma concepção totalmente nova. Ela é uma cidade que conseguiu conduzir o seu planejamento, né? Você pensar que dentro do que já existia, foram vendo como que poderia melhorar e tal, mas essas duas cidades sendo criadas paralelamente, né, tendo seu desenvolvimento e com posturas bem diferentes, né, sobre as suas implementações e seus conceitos de urbanismo, né. Exatamente. E um dado que eu achei curioso, que assim, Curitiba é uma cidade que priorizou o transporte coletivo, né, a gente, enfim, pode ter várias críticas, várias coisas, mas é um sistema que funciona de uma maneira muito eficiente, assim. Quem utiliza o sistema e quem vivenciou outras cidades do Brasil, né, enfim, é perceptível que é um sistema que realmente funciona e que pode sempre melhorar, mas que tem as suas vantagens muito boas. Mas é engraçado porque Curitiba, segundo um estudo de 2016 que eu vi, é entre as capitais a que tem a maior proporção de carros por pessoas. Olha só. Então, se você pega Curitiba, podemos arredondar aqui, a cada 2 pessoas, você tem um carro, né? E esse, dentre as capitais, é maior. Então, você pega São Paulo, a cada 2,2 pessoas, você tem um carro. No Rio de Janeiro, são um carro a cada 3,3 pessoas. Em Recife, um carro a cada 4,4. Em Manaus, a cada 6 pessoas, uma tem um carro. Então, quer dizer, apesar de todo o desenvolvimento do transporte coletivo, muitas pessoas, né, a proporção se deslocam pelo carro. Então é questionável, na verdade, a eficiência do transporte coletivo se as pessoas não estão usando, né? Mas aí também envolve questão de poder de compra de carro, né? Enfim, que aí também não é só um fator que vai determinar isso. É uma questão cultural também de uso, né? Também, fortemente. E só para concluir na questão do Jaime, que eu, em 2018, até no final, nesse ano, né, 2018, a revista Planetizen fez uma enquete com seus leitores, é uma revista americana, e perguntaram quais eram os urbanistas que eles achavam mais influentes, né, no mundo, assim. E é engraçado que o Jaime Lerner foi citado como o segundo urbanista mais importante e influente da história recente, digamos. Né, o primeiro é Yangel? Então, o primeiro é a Jane Jacobs. Ainda, olha só.
que realmente é a grande revolução da maneira de pensar a cidade, mas ela não é arquiteta nem urbanista, né? Então, você vê a importância dela também como, né, uma pessoa que pensou a cidade de uma maneira completamente diferente. Mas o Jaime também, listando entre o segundo ali, quer dizer, a projeção que ele teve foi enorme, e ele, inclusive, até foi presidente da União Internacional dos Arquitetos, né, de 2002 a 2005. Então, também conseguiu ter essa influência no mundo, né? Conhecendo os grandes arquitetos e trazendo muitos desses arquitetos para visitar Curitiba, conhecer o sistema, né? Fazer esse marketing que a Renata falou tanto que a cidade viveu disso, né? Depois desse período dourado, digamos assim, porque existia dinheiro também, né? Existia a iniciativa e existia dinheiro para se fazer tudo isso. E isso foi até 1980, talvez. Né, que pôde se fazer grandes intervenções. Vamos fazer eixos, vamos desapropriar coisas, vamos construir o SIC. São coisas assim que são obras gigantescas. Então, além de muita vontade política, não sei se vontade populacional, mas muita vontade política, essas coisas puderam acontecer. Depois dos anos 80, isso já não é visível mais, né? A economia não vai tão bem. Mas Curitiba continua investindo, de certa forma, em city marketing com obras mais pontuais, assim, que vão acontecer, tipo, como a gente vai falar, uma delas é a própria Ópera de Arame, são outros cartões postais... Jardim Botânico, cartões postais da cidade que são construídos também nessa época, não tão grandes, né? Mas são maneiras mais... modestas de criar a imagem da cidade, assim, mas sabe? Com grande impacto, né? Que aí é o que o livro que depois ele faz, que é o Computador Urbano e tal, que faz obras pontuais e tal, que podem transformar regiões e locais, assim. Exatamente. Então, Curitiba, como vocês puderam ver, é uma cidade bastante interessante. Linda. A gente gosta muito de morar aqui. Venham nos visitar. Venham nos visitar. Nos avisem se vocês vierem nos visitar pra gente dar dicas. Boa, Não, e daí quem quiser também pesquisar mais sobre o planejamento e tal, tudo mais, o Jaime Lerner tem muitas palestras do YouTube, ele participou de alguns TED Talks também, tem muita coisa no site do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, no site da própria prefeitura também, então, e daí vários mestrados e doutorados que estudam bastante com profundidade essa cidade maravilhosa. Acho que não é cidade maravilhosa, que esse é o Rio de Janeiro. Capital ecológica. Valeu? Valeu, beijo. Falou! Pessoal, a gente gostaria de agradecer quem entrou em contato conosco essa quinzena. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Toda vez é isso. Mas teve interação no Instagram, não teve? Teve. No Instagram, mensagem da Tiziana, que é a professora lá da Unicesumar, porque assim, no último podcast também, rolou um e-mail de um cara pedindo nota, não foi isso, Cazu? Como é que foi? Lembra a gente aí? O cidadão aqui fez um e-mail muito bacana, mas a gente foi iludido na leitura de e-mails, porque no final ele foi lá e pediu nota na média. Olha só. E daí vamos ver a resposta aqui, da professora. Olá, queridos podcasters. Como sempre, estão super de parabéns pelos programas. Sou fã do canal, mas principalmente por vocês darem conta de trazer conteúdo de qualidade ao mesmo tempo que projetam, dão aula, estudam, cuidam dos filhos e etc, etc, etc. Dá pra ver os filhos aqui ao fundo, né? Então aí. Time de fibra. Queria aproveitar e, além de elogiar, responder ao e-mail do meu aluno, o Evandro Teixeira. Olha aí. É fim de ano e o espírito de Natal trará 1 ponto na média. Sério? Pra todos, Não, mas tem que ser só pra quem vê o podcast, né? Tice, não. Aí não, né? Cara, mas 1 ponto na média? Cara, é demais, né? Acho que é demais. Esse é o espírito natalino. Ela escreveu, é verdade esse bilhete. Mas, ó, se você tá precisando de nota aí no final do ano, escreve pra gente e pede pro teu professor aqui no ar. Pra gente porque você viu que funciona. Funciona, mas pra funcionar bem funcionadinho, tem que dar 5 estrelas no iTunes. Temos que ter muitas outras condicionantes até 5 estrelas no iTunes. Tem que trazer mais 5 ouvintes. Sugerir um tema pertinente. E daí a gente vai ver o que dá pra fazer. Já tá dando mais trabalho do que estudar e passar de ano, Gabriel. E também queria aproveitar, porque a outra professora lá, que é a Ana Luca Dori, ela escreveu lá marcou a gente lá no Face. Ela escreveu: rindo litros com recados desesperado do Evandro Teixeira no podcast mais recente do Arquipapo. Nova modalidade de sensibilizar professores. Então tá aí, ganhou aí 1 ponto. Depois passa pra gente se realmente aconteceu isso. E o pessoal que compartilhou o nosso podcast nas redes sociais, aqui no Instagram, um abraço pro Rodrigo Cáceres, pra Larissa Monteiro, a Arqui Studigram.
Não sei o nome verdadeiro dela. Secreto. É um Secreto. nome enigmático. É um nome artístico. Ela compartilhou nosso podcast ali no Stories do Instagram. Ótimo. Ela falou, um grupo de pesquisa da faculdade fez um manual universitário de sobrevivência à arquitetura para os calouros. E tinha lá que era bom escutar podcasts no tempo livre. Ô, louco, é mesmo? Tipo, quando estivesse no ônibus e tal. E tinha lá o nosso exemplo. Cara, quem fez esse manual? Nossa, que genial essa Se ideia. você fez o manual... Porra, E tá ouvindo isso? E tá ouvindo isso? Manda uma mensagem aqui pra gente, cara. Você fez um puta trabalho. 2 pontos na média. 3 pontos na média. 3 Não pontos. precisa mais pra faculdade. Não, passou de ano. Mas de qual faculdade que é? Não sei. Um abraço especial também pra Arisla, pro Matheus Fiorindo, pro Tarcísio Antônio e pra Viviane Semelman. Aproveitar aqui e só mandar um abraço aqui pra quem comentou lá no Facebook, no episódio do IMS, do Charles e da Ray IMS, que o Alfredo Andreasa Dal Lago escreveu um belo episódio. Inclusive um abraço especial pra ele, porque eu sei que ele tá numa cirurgia aí. Ô, louco. E tá se recuperando. É mesmo? Vai dar tudo certo. O Jason Cavaleiro, que escreveu no episódio de Trabalhos em Grupo, ele fez o relato dele aqui de como que foi a experiência dele dos grupos que eles tiveram lá na faculdade. Mas ele falou assim, me diverti muito com esse episódio, relembrando da época da faculdade. Trabalhos em grupo são sempre um perrengue. A minha sorte é que na faculdade, no segundo ano, fizemos uma equipe muito parceira e fomos juntos até os últimos anos. Enfim, ele vai dizendo aqui qual que era a participação de cada um dos integrantes da equipe, como isso funcionou. Isso é uma das dicas que a gente tinha dado. Se você tem uma equipe boa, que consegue, né, com as afinidades ali, às vezes consegue levar para várias matérias. Ele escreveu muitas saudades dessa época, das risadas, perrengues, amigos, trabalhos, etc. Queria ler também aqui o comentário da Stephanie Miller, com azul, olha só. Vamos lá. Sou estudante de arquitetura e estava em uma fase ruim no período de entrega de projeto. Comecei a escutar vocês e me diverti enquanto fazia o projeto. Parabéns. Tô viciado e maratonando todos os episódios. Olha só. Legal, eu adoro essas mensagens, quando Porra. a gente sabe que a gente ajuda as pessoas. Agora aqui, mandar um abraço pro François. Ô, louco. É francês isso? Francês, o cara é importado. François Mitterrand. François, ele inclusive trabalhou comigo há uns anos atrás. Aí. Mesmo? E daí, ele me relatou agora que tá trabalhando no grande escritório chamado FGMF. Ah, que legal. Porra, famoso, um grande abraço pra todos eles lá. E então, assim, ele saiu aqui do meu escritório, que era, digamos, né, série C ou série D, e agora tá trabalhando com o pessoal da série A lá, realmente um dos melhores escritórios do Brasil. E falou que tá ouvindo bastante podcast. Então ele falou, parabenizou, e disse que agora ele tá morando no Copan. Porra, que Olha legal. aqui, e daí mandou um relato pra gente. Ele falou que gostou muito do podcast sobre o Copan, tá morando num apartamento de 40 metros quadrados, e o AP é muito bom, super iluminado, só o brise limita um pouco a visão. Uma coisa estranha que não estamos acostumados é que não dá pra ver a rua. Porque aquele pranchão ali, né? Você não consegue olhar pra baixo, não dá ângulo, né? Mas protege do sol e da chuva. Sobre o negócio da propagação de fogo, não sei se vale, porque na verdade tem um espaço entre o brise e a fachada, então provavelmente as chamas ali vai mesmo. vai, né? Não tem essa função. A igreja que tinha lá parece que fechou. Ah, que ficava no cinema lá? Então o espaço tá trancado e eu acho que tá com algum problema na justiça. Mas é isso. Um grande abraço ele mandou aqui pra nós. Um abraço. E também mandar um abraço aqui pra Luana, que falou que tem ouvido bastante o podcast aqui também. E deu uma dica muito legal de um podcast gringo que chama XXLA Podcast. Então, pra quem consegue ouvir em inglês aí. Mas é um podcast feito por uma arquiteta lá nos Estados Unidos, que acho que, se não me engano, fica em Los Angeles. E ela tá convidando só arquitetas mulheres para contar suas histórias. O nome dela é Audrey Sato. É um podcast que é bem produzido também, uma qualidade de som bem legal. E a ideia é trazer mulheres para contar suas histórias lá. Então quem tiver interesse, vale a pena. Tá no Spotify também. Isso aí, galera. Chega Então vamos lá. Não, tem que deixar os recadinhos importantes aqui pro final. Quais são? Como é que a galera se comunica com a gente? Seguinte, gente, tem várias formas de se comunicar com o Arquipapo. A primeira forma, abrir teu e-mail lá e mandar um e-mail pra gente. Qual seria o endereço que eu deveria colocar? É o contato @arquipapo.com.br. Arquipapo, QUI, né? Mas enfim, arquipapo.com.br. Você pode também entrar em contato conosco através do Facebook ou do Instagram, que é no @arquipapo. E você pode escutar o Arquipapo por qualquer agregador de podcast. Qualquer um. No iTunes ou no Spotify. Se você tiver no iTunes, dá uma variaçãozinha pra gente lá. A resposta certa são 5 estrelas. 5 estrelas. E você pode deixar um comentário. E deixa um comentário também. E, inclusive, aquelas pessoas que não têm acesso ao iTunes, por eventualidade, mandem um comentário pra gente, então. No mínimo. Um comentário 5 estrelas pra gente. E uma coisa que eu esqueci, dá pra comentar também lá no blog.
Tá. no arquipapo.com.br. Quem não sabe, tem o site do Arquipapo lá. Então, nos episódios também dá pra você deixar o seu recado. Maravilha. Pode até Eternizado. ouvir lá. Dá pra ouvir direto pelo site também. foda. Obrigada, Fechou? Fechou. Obrigada, gente. Até daqui 2 semanas. Valeu! Beijo. Tchau, galera. Trégua, o calor do cobertor em um frio de matar. É a luz que ilumina. Que gírias que a gente tem? Não tem nenhuma, Piá. Tem muita Tchá. gíria. Que é assim, por exemplo, daí. Daí, a gente sempre termina as frases com daí. Daí a gente põe no começo. A meio, gente fim. não consegue se comunicar sem daí. A gente fala apure, fala penal, fala Penal? posar, Que é pinhão, penal? palha, lazarento, fala dolangue, jacu, Dolangue, Miguel. Janho. piado janho, tesão. Tesão é daqui? Gente Não que sei. inventou o tesão. Pode ser, não. Tesão. Mas pra coisas triviais do dia a dia, né? Ah, é? Tesão, nossa, que tesão. Tudo é tesão aqui. É. Que é perigoso. Tem pessoas do lado de fora que não podem encarar com uma maneira meio sexual também. Dias